Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 7 de julho de 2021 e nesse vídeo aqui eu quero analisar essa situação do voto impresso que o Bolsonaro, que os bolsonaristas estão tentando emplacar nas eleições de 2022. E por que o Bolsonaro, principalmente o Bolsonaro com as suas afirmações que até o momento não comprova nada, certo? Bolsonaro vem afirmando constantemente desde 2017, 2018, aonde foi eleito presidente justamente com essa urna eletrônica que tanto a acusa de ser manipulada, de ser fraudulenta. Só que em 2018 o Bolsonaro se elegeu justamente com a urna eletrônica, certo? Então ele vem com essas afirmações, com essas narrativas mentirosas, e repito, ele não provou até agora que a urna eletrônica foi fraudada em 2018, e a sua estratégia através do seu comportamento em continuar a fazer essas afirmações mentirosas. Notem, esse tipo de afirmação mentirosa é uma das técnicas, das várias técnicas adotadas lá no nazismo, que é mentir 1000 vezes e tornar essas mentiras verdadeiras. Então notem só esse comportamento do Bolsonaro lá do passado, aonde vem contumazmente fazendo essa afirmação falsa de que houve fraude na eleição de 2018, só que ele foi eleito. E ele diz outra coisa mentirosa também, que não prova, que ele só foi eleito presidente em 2018 porque houve muita votação a favor dele, o que é totalmente mentiroso, certo? Se as urnas fossem fraudadas, as oposições não chegariam ao poder por descontentamento do povo, que ora fica descontente com um partido, com um candidato, passados 4 anos ficam descontentes. Claro, não é para menos, Esse pessoal não trabalha, esse pessoal é eleito pelo povo para trabalhar para a gente, e aí quando chega lá no poder, o pessoal faz totalmente o avesso do que prometeu, como o Bolsonaro. Enganou muita gente, enganou muitos eleitores, e aí quando chega no poder, não cumprem o que prometeram antes de ser eleito para tal, como o Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente. Então, a estratégia do Jair Bolsonaro é fazer essas afirmações, como eu disse para vocês, mentir 1000 vezes e tornar essas mentiras verdadeiras, como é o caso dessa situação. E a gente vê esse comportamento agressivo do Jair Bolsonaro em relação ao voto impresso. Ele não tem provas, porém ele continua afirmando, ele continua em cima dessa estratégia. E aí as pessoas, claro, na sua maior inocência, até mesmo por ser simpatizante, por ter algum elo com o presidente Bolsonaro, alguma identificação com ele, acaba acreditando nessas mentiras. E isso é o que? Isso é teoria da conspiração. O que é uma teoria da conspiração? Teoria da conspiração são histórias, para ser mais sincero, são mentiras inventadas, como o nazismo fez, como os comunistas também fazem, os fascistas, melhor dizendo, para chegarem ao poder e implementarem o seu projeto obscuro para cima da sociedade. Um projeto esmagador para com a sua oposição, aonde quem só tem vez serão só aqueles que têm o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio, o mesmo comportamento. E é exatamente por esses comportamentos do bolsonarismo em que muitas situações, muitas das vezes, ele é comparado com o nazismo. E esse caso aqui do voto impresso, tantas vezes afirmado pelo Bolsonaro, entra nessa mesma linha de raciocínio, certo? Vamos ver aqui a opinião do professor Carlos Mello, cientista político do INSPER em São Paulo. Ele diz o seguinte, Bolsonaro ele seguirá, aqui vamos resumir um pouco, Bolsonaro seguirá com sua estratégia de deslegitimar a eleição de 2022, caso seja derrotado nas urnas, com o argumento de que faltaria transparência no sistema eleitoral brasileiro, o mesmo que conduziu o presidente ao mandato de 2018. Olha só,
O mesmo que aconteceu com o Donald Trump, e eles fazem parte da mesma turma, da mesma caterva, todos ligados secretamente, obscuramente, nessa turma negacionista, nessa turma do movimento antivacina, dessa turma que rodeia o bolsonarismo, o trumpismo. Muitos desses são identificados como antissemitas, como nazistas, como terroristas intelectuais, demonstram um comportamento altamente agressivo, autoritário, não são em pró da verdade verdadeira. Não, eles sempre buscam as suas verdades. Tanto que na maioria das vezes eles não têm razão, trabalham em cima da mentira, trabalham em cima de teorias da conspiração. Uma coisa que aconteceu bastante no nazismo também, né, os apoiadores daquela mentirada toda que levou ao Holocausto nazista, foram os seguidores do movimento, né? O que é muito semelhante com o bolsonarismo hoje. E muitas coisas que foram produzidas no nazismo foram os tais dos arquivos falsos, os dossiês falsos. E hoje a gente vê isso aqui no YouTube, bolsonaristas criando essas mesmas situações semelhantes ao que aconteceu no nazismo, criando falsas narrativas e ainda acusando a oposição, seja ela de que lado for, né? Se for de centro, se for de direita, realmente de direita, se for de esquerda. Então todo mundo que contesta, todo mundo que está contra o bolsonarismo, coincidentemente, do mesmo modo que aconteceu no nazismo, esse pessoal cria uma falsa narrativa para atacar esse pessoal de oposição, todos eles, independente de qual lado eles estejam. E em cima dessas técnicas, eles criam suas próprias narrativas falsas, convencendo as pessoas a acreditarem nessas narrativas por uma simples questão de identificação com as personalidades desse governo, no caso o bolsonarismo, né? Como estou dizendo, fazendo uma comparação com o nazismo, é a mesma situação que está ocorrendo agora. E para você provar isso que eu estou falando, basta você vir aqui no YouTube, procurar por membros, por simpatizantes do bolsonarismo, criando conteúdo aqui no YouTube, no Facebook, em blogs, em sites. Esse pessoal está criando verdadeiros dossiês aonde não se comprovam nada, onde criam narrativas distorcidas, sempre com aquela narrativa de que toda a oposição, toda a crítica vem da esquerda, mesmo não sendo, que tudo é comunista, que tudo é petralha, que tudo é esquerdopata. Olhem só, notem claramente, quando nós estudamos o nazismo na sua integridade, Adolf Hitler conduzia as suas palestras, né, os seus discursos, exatamente com esse mesmo discurso, de que tudo era comunista, de que tudo era de esquerda, sempre colocando medo, sempre influenciando as pessoas através dessas narrativas, fazendo afirmações falsas aonde não se provava nada. Então, para você não cair, certo? Isso é uma dica importante que eu dou a todos vocês que estão em busca da verdadeira verdade, não da verdade que cada um quer tomar para si, né? Independente do lado que você esteja. Eu falo o seguinte, que na política, na nossa vida, né, na vida das pessoas, só existem dois lados, o lado da mentira e o lado da verdade. Então, independente de onde você estiver, você tem que buscar esses dois lados. Você tem que buscar saber quem está mentindo, o que é mentira, e você tem que buscar quem realmente está com verdade. Porque cada um, como eu disse, cada um quer trazer, principalmente nesse sistema político que está atualmente no governo, e que está muito claramente identificado com o movimento nazista, eles puxam a verdade mentirosa para eles. Então, se você é uma pessoa que sempre buscou o bom senso, sempre procurou o lado da justiça, e você ainda acredita no bolsonarismo, ou qualquer político que seja, ou em qualquer outra situação, pesquise. Outra situação bastante semelhante do nazismo com o governo bolsonarista é o lado negacionista. No nazismo, esse negacionismo, que é negar a ciência, fez muitos cientistas saírem da Alemanha, certo? Que é o caso do Albert Einstein. E em cima disso,
né, eu quero dizer para vocês, será que precisa desenhar a situação que está ocorrendo aqui no Brasil até o presente momento e o que ocorreu nos Estados Unidos quando o Donald Trump estava na presidência dos Estados Unidos? Né? É o mesmo o mesmo comportamento do governo brasileiro. Parecia que os dois estavam ali alinhados com o mesmo tipo de raciocínio, né? Negando a ciência, dando, entre aspas, a liberdade das pessoas de ter a opção de tomar vacina ou não, né? Dando voz ao movimento Terra Plana, que tem uma ligação bastante forte com o antissemitismo, com teorias da conspiração, além de ser negacionista. Fala a verdade, né? Porque acreditar que a Terra é plana é uma verdadeira negação da ciência. Então é o seguinte, queridos, essa história de voto impresso, estrategicamente afirmada pelo presidente da República e muitos bolsonaristas em cima dessa mentira, dessa narrativa mentirosa, falsa, de que houve manipulação, de que houve fraude e que haverá fraude caso não seja mudado o sistema de votação do eletrônico para o voto impresso em 2022, é uma narrativa insustentável, certo? Cadê as provas da tal fraude que houve na eleição de 2018, tantas vezes afirmada por esse mentiroso que se chama Jair Bolsonaro? Ele não tem provas. E se ele apresentar alguma prova, isso vai acontecer muito próximo das eleições de 2022, que é justamente para as pessoas não terem tempo de buscar a verdade, e aí, se acontecer essa merda dele se eleger presidente de novo, não vai ter mais tempo para nada, porque aí o tempo que eles precisam para implementar esse projeto obscuro que é carregado pelo bolsonarismo aqui no Brasil, vai destruir totalmente a democracia e todos os atos criminosos que foram cometidos até hoje por esse governo e seus membros. Beleza, pessoal? Então eu estou terminando esse vídeo. Eu peço para que você se inscreva no canal, caso você seja novo por aqui. Ative o sino em todas para você receber todas as notificações. Compartilhe com um amigo, uma amiga, um parente. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.